Boa noite, pessoal. Vamos começar a live JB número 20 sobre Outubro Rosa. A gente vai conversar com a Marcele Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa, e depois com a produtora de audiovisual Clélia Bessa. Muitas histórias, vai ser animada essa live. E vai falar de coisas muito importantes, que é o Outubro Rosa, o cuidado com você, a prevenção ao câncer de mama e outras novidades. Estou esperando aqui. Marcele, você está pela fundação ou você vai entrar por você? Marcele não entrou ainda aqui. Para vocês terem uma ideia, o INCA está prevendo que só esse ano serão mais de 66 mil pessoas confirmadas com câncer de mama. É um número alto. Eu estava aqui numa pesquisa que a Clélia, quando descobriu o câncer dela em 2008, era um número de 44 mil, em torno de 44 mil. E você vê qual é a diferença. Eu preciso saber se a Fundação Laço Rosa é a Marcele ou a Marcele vai entrar pelo nome dela. Alguém me confirma isso? Não estou sabendo. Bom, vou falar aqui um pouco da Fundação. A Fundação foi criada em 2011 e faz parte de um projeto de vida familiar. Ela foi idealizada pela Aline Lopes. Então tá bom. Então é a Marcele que está aqui. Já vou te chamar. A Aline Lopes, quando descobriu, aos 33 anos, que estava com câncer, grávida do seu primeiro filho. E ela idealizou, ela foi estudar sobre o câncer e resolveu que o principal problema era a falta de informação que existia na época no país para essa questão. E foi se criando. E uma das coisas que mais mexeu com a Aline na época do tratamento foi o cabelo. Então, dentro disso, ela pensou, não, a gente precisa focar na história do cabelo, da autoestima da mulher. E assim surgiu a ideia do primeiro banco de perucas online, que a Fundação idealizou, criou e que hoje distribui mais de 8 mil perucas em todo o Brasil. É um número grande, né? Você vê, ao longo desses 2011, 9 anos, a Fundação Laço Rosa já impactou indiretamente mais de 1,5 milhão de pessoas, 50 mil impactadas diretamente, 2 mil pessoas foram beneficiadas com programas de cultura através dos programas de voluntários que ela promove, que são encontros, né, justamente para falar, às vezes as pessoas não têm com quem falar, com quem trocar uma palavra de carinho e tudo mais. E ainda gerou 160 empregos, porque a Fundação tem uma campanha que é o Força na Peruca, que ela faz capacitação de pessoas para criarem perucas, né? Com o banco de perucas e com a história dos cabelos chegarem, de repente houve essa necessidade de o que a gente vai fazer? Não dava vazão com a parceira que se tinha na época. Então foi se criado um programa de capacitação para gerar renda para as pessoas. As pessoas aprenderam a fazer peruca e conseguiram se reintegrar ao mercado de trabalho. Bom, isso é uma das ações que nós vamos falar aqui. A gente vai falar também da campanha do Ar Salva, que é a campanha deste ano. A Fundação tem um programa super bacana que todo Outubro Rosa, ela é a principal responsável por iluminar o Cristo de Rosa. Esse Cristo Rosa é a Fundação Laço Rosa. E nesse dia, no primeiro dia de outubro, tem uma festa que é beneficente,
onde as pessoas se divertem, brindam o Outubro Rosa, ajudam a fundação. E como esse ano não foi possível, se resolveu criar essa campanha, Doar Salva. Você pode doar o seu tempo, o seu carinho, e até, se puder, alguma coisa para ajudar as outras pessoas, as campanhas. Essa campanha Doar Salva começa com R$10, que você ajuda. Com R$10 você ajuda o kit que vai junto com as perucas, que é uma maquiagem, um lenço, uma carta de solidariedade escrita como a gente recebe, a Fundação recebe de vários lugares. Enfim, você pode ajudar de R$10 até o seu limite. Vamos conversar com a Marcele e saber um pouco mais das histórias da Fundação. Olá! Oi! Ué, não tô te vendo. Eu tô. Mas você não tá aparecendo aqui para mim, que engraçado. Vocês estão vendo a Marcele, gente? Alô? Hello? Não, Comenta aí, de pessoal, se novo. vocês estão me vendo. Eu não tô. Que engraçado. A Betina tá vendo. Oi, Betina. Também. Né, gente? Vamos nessa. Vou te ver. Bom, também você já conhece minha fuga. Alô? Agora você não tá nem. Não tô nem te ouvindo. Aí é demais, né? Peraí. Ai, gente, sempre lives com emoção. Caiu. Ó, eu vou inverter. Eu vou chamar a Clélia. Vamos lá, Clélia, vamos começar. Já que você vingou, vamos falar um pouco da sua história de Vitoriosa, né? Que virou um blog, e agora vai virar um filme. Foi em 2008, né? Agora eu te vi. Agora foi. Agora melhor. Agora você está me vendo, está tudo lindo. Tá tudo lindo. Não, gente, esse negócio de fazer live ainda sem ver a pessoa é demais, né? Da conta, né? E hoje, né, pela manhã. Não, pelo menos isso. Eu sei que você está aí. Mas é meio uma coisa assim, meio espírita, né? Você está falando com a pessoa, você não sabe de onde vem. Mas vamos lá, Clélia. Conta um pouquinho aí da sua história e do blog, resumidamente. Eu até fiquei super afim de ouvir a conversa com a sua prima. Marcele, quer inverter? Não, agora peraí, vamos se Agora ver. vamos ficar. Pelo amor de Deus. Então, eu, aos 45 anos, em 2008, eu fui diagnosticada com câncer de mama e até então o câncer não fazia parte da minha vida. Não tinha tido nenhuma pessoa próxima da família, enfim, não tinha tido ninguém que tivesse tido aquela... que esse diagnóstico já tivesse nos rondado, né? Aliás, nenhum tipo de câncer. Depois você vai descobrindo que sempre tem um rastro em algum lugar, né? Mas naquele momento, aos 45 anos e em 2008, eu não tinha nenhuma informação. E 45 anos é uma idade exuberante, né, para uma mulher, digamos assim. A gente está numa... Eu considero, assim, acho que foi uma fase maravilhosa da minha vida. E realmente me pegou de né, fui de sopetão, principalmente porque a gente, eita, minha família está aqui querendo entrar, não sabe, entrou, caiu. Ai, meu Deus, espera aí, porque minha tia Dodora espera aí que ela vai no meu Instagram. Pronto. Minha tia Dodora, eu não posso deixar de... Não pode deixar de ver, mas enfim. Enfim, eu recebi esse diagnóstico sempre muito atarefada, né? Muito
preocupada, cuidando da vida, já tinha uma produtora, sou, né, mãe, filha de adolescente, mãe de adolescente e tal, e eu realmente levei um susto. Mas eu acho que, como qualquer diagnóstico contundente como esse, né, a gente acaba. As pessoas não se distanciam muito do que elas são. Então, quando eu me vi nessa situação, eu tinha duas saídas. Ou sucumbir, que é muito comum também, a gente vê muito na literatura esse tipo de reação, ou reagir no sentido de fazer daquilo um aprendizado de vida. Então, eu gosto muito de escrever, né? Gosto muito de ler, gosto de contar histórias, digamos assim, não é à toa que eu virei produtora, e eu resolvi fazer um blog naquele momento. E esse blog foi um companheiro maravilhoso na minha vida. Sabe? Assim, foi muito importante o período em que Foi eu assim, escrevi. uma válvula de escape, né? Porque, Uma na coisa verdade, para você. quando você recebe um diagnóstico desse também, você vai no Google, você vai procura literatura para poder, né, aprender um pouco com o aprendizado dos outros, e não tinha nada que me agradasse. Assim, a literatura que eu busquei naquele momento era muito ou livros de autoajuda muito ruins ou muito caretas, que também não é o meu caso, assim, né? Coisas muito voltadas muito para a religião ou voltados para uma forma de tratamento tradicional que eu não realmente não me interessou. Então eu resolvi falar daquele assunto com humor, né? Assim, eu falei, nossa, não existe nenhum lugar onde as pessoas vão. Eu até alguns blogs eu pesquisei, fui em algumas, já existia esse movimento de blogs forte, mas nada eu me identificava. Nada com que eu me identificasse e dissesse, não, isso aqui é uma boa companhia. E eu resolvi começar a escrever. E aí, Meio como eu estava contando a história da Aline, quando descobriu, ela também ficou meio assim, foi mais ou menos, olha, a fundação foi 2011, foi por aí também, foi um pouco antes, foi nessa mesma época sua, porque ela foi procurar e ela viu que não tinha caminho ali, tem não uma tinha. coisa, né? Eu acho que muito pouca gente consegue. Primeiro que a gente demorou anos para falar a palavra câncer, né? Assim, É, ficou no armário durante muito tempo. Era o câncer e as doenças mentais. São doenças marginalizadas muito tempo. E o câncer de mama, ele ainda traz o estigma da coisa visual, né? Porque o câncer de mama, o tratamento do câncer de mama, a quimioterapia do câncer de mama, ele tem até várias características muito próprias. Então, você se identifica, é como se você ganhasse um carimbo. E mexe muito com a feminilidade, porque, né, o que a mulher adora? Cabelo, né? Gastam, sem dúvida. né? A indústria do cosmética gasta milhões de dinheiro com shampoos, condicionadores e etc. Não, e é isso, né? O cabelo é a personalidade da mulher. É como eu estava falando na primeira apresentação. A Aline, ela lidou com a doença muito bem, né? Uma garota nova, grávida e tudo. O que baixou nela foi a história do o cabelo caído. Exatamente. E tem outras mulheres que não. Eu descobri o blog. O que aconteceu? Quando eu coloquei o blog no ar e consultei, né, minha filha, algumas amigas muito próximas, né, Rosane, que você sabe que é muito minha amiga, Paula, que você conhece também, algumas amigas para saber se eu não estava me expondo demais e tal. Mas eu sentia muito necessidade de falar e eu não queria falar com aquelas amigas sobre isso. Eu queria falar com outras amigas. Porque, na verdade, é muito chato, porque é que nem quando você está grávida, que todo mundo fica grávido, que você começa Todo a mundo contar. tem um conselho para te dar, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, eu queria falar com aquelas pessoas. Então, o blog, de uma certa forma, foi uma válvula de escape, foi um lugar onde eu consegui registrar também as minhas emoções e eu consegui compartilhar com outras mulheres que também sentiam a mesma coisa. Então, o blog virou, de uma certa maneira,
um lugar onde eu me reunia com aquelas mulheres, né? E todas no mesmo momento, assim, né? Porque você está vivendo, de certa forma, você não queria falar, você queria colocar para fora o que você estava sentindo, né? E aí. Conversar. E algumas eu fiquei até amiga, né? Assim, algumas mulheres prossegui e fiquei até amiga. Isso porque toda mulher, a mulher que tem um câncer de mama, ela não é uma mulher igual, como nós não somos iguais fora do câncer de mama. Então, eu pude falar com mulheres de outras classes sociais, eu pude falar com pessoas da mesma classe, outras classes sociais, até homem com câncer de mama apareceu no blog. E também existe. Tem, exatamente. Esse universo é uma dimensão real do que eu tive. Realmente, eu tenho uma voz, eu sou uma pessoa que pode ser escutada, e se aqui eu espaço, eu vou botar um megafone no negócio. O blog, na verdade, né? Ali eu descobri uma maneira de compartilhar a minha história de maneira mais leve, inclusive, porque não é morte, pode ser uma vida, por incrível que pareça, mulheres que participaram muito, acompanharam e que estavam também, mudaram as suas vidas, porque o blog, o câncer, às vezes, ele faz você falar, peraí, sabe, tá errado. Por que eu estou vivendo nessa situação? A vida dá uma segunda muito Para refletir, né? Exatamente. clara. E na mulher. Estou falando que o som está cortando. Para mim aqui está chegando bem, mas. Será que é a minha internet? Bom. Então, eu acho que está o som aí. Agora, para mim tá bom. Tá bom? Melhorou, gente? Fala um pouco, vai falando. Eu acho que, na verdade, eu pude falar com muitas mulheres diferentes, né? E muitas pessoas diferentes, e algumas. Chegou um momento que começou a entrar a filha, sabe, para comentar e tal. Então, enfim, foi um momento muito rico e foi uma grande companhia para mim. Foi uma, primeiro, ótimo exercitar a escrita, né? Coisa que a gente faz muito pouco. Segundo, conhecer outras histórias. Terceiro, eu precisava, para mim, foi um alívio, assim, sabe? Muito, muito importante. Agora, eu acabei que nessa confusão toda eu não fiz uma apresentação sua. A Clélia é produtora audiovisual, diretora, uma das donas da Racor, que é responsável por alguns filmes muito legais do nosso cinema, para ajudar a valorizar o nosso cinema nacional. E uma das propostas é que as histórias dela, né? Eu tenho câncer, estou com câncer e daí vai virar agora livro e filme. Mas aí eu fui pesquisar, eu estava pesquisando material, dei uma olhada nas histórias ótimas. O blog ainda está no ar, para quem quiser, né, no Blogspot. E uma coisa curiosa, né, que uma das primeiras matérias suas para a Folha já falava do livro e de um filme, né? E demorou esse tempo todo, por quê? Porque eu acho que depois que acabou, você quis botar numa caixinha. O que aconteceu que voltou essa história? Acontece. Eu sou produtora de cinema, então tudo que cai na minha mão, evidentemente, eu olho com esse olhar. E eu acho que é o tempo mesmo, né? O tempo que eu precisei me afastar um pouco para poder ter um certo distanciamento e poder ter a oportunidade, na verdade. Eu acho que agora a gente está mais madura para falar nisso. A Rosane também, que é a diretora, que é minha sócia, né, minha parceira nos projetos, também vai ter a disponibilidade. Então, tudo a gente encontrou a Suzy e a Marta Mendonça, a Suzy Pires e a Marta Mendonça, que são Suzana Pires, né, e a Marta Mendonça, são duas roteiristas que se engajaram, acharam legal. Então, foi análise combinatória. E o livro a gente deve lançar depois do filme. Na verdade, o que o produtor faz, a gente gosta de contar história, né? A gente tem uma história boa para contar. E eu acho que, nesse momento, essa é uma boa história para contar, sabe? Mas o livro, você conseguiu agora, durante a pandemia, que você aproveitou para reunir
reunir para organizar ou não teve nada a ver? Aconteceu uma coisa curiosa. O livro, os direitos, foram comprados pela Ediouro, assim que o blog saiu. E aí a Ediouro queria lançar o livro naquele momento e tal. A gente foi, aí deu uma reformulada, essas coisas, né? Do Brasil. Aí a Ediouro foi comprada por não sei quem e tal, aí o contrato voltou para mim. Eu já tinha a Bebete Lissovski, a Elizabeth Lissovski, que é uma amiga querida, me ajudou a formatar para livro, né? Para, enfim, dar a cara de livro. Ele está prontinho, mas a gente agora vai esperar o filme para lançar. Mas a gente acha que ele com um conteúdo audiovisual, ele vai alcançar o maior número de mulheres, né? De pessoas, né? Mulheres. Com certeza. O câncer de mama, ele não é uma doença só da mulher, né? Ela, principalmente em mulheres, ele comete normalmente quando ele é, né, como o caso da menina de 33 anos, 45, são pessoas, a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem namorada, a gente tem mãe, né? Então, Claro. ele é uma doença em que a família adoece junta, sabe? Muitas vezes. Com certeza, com certeza. Agora, nessa história toda, assim, né, que você lidou, as crônicas são muito divertidas, né? Tem a história de você contando para a Elisa, como é que foi. Você chegou a usar peruca colorida? Eu não lembro. Assim, Pois é, na verdade, essa questão da peruca é muito simbólico, né? Porque eu, na verdade, sim, eu cheguei até a comprar para desfilar no nosso Sovaco do Cristo, que é evidente. Mas eu realmente tentei usar a peruca, mas muito tempo, eu usei pouco tempo, porque a peruca é muito quente. Sim. Então, eu sentia muito calor e eu não tinha problema de estar careca. Então, eu usei muito lenço, virou uma marca. Porque eu lembro de você com lenço. Realmente, a gente se encontrava na feira, essas coisas, você estava sempre de lenço, né? A mãe da Rosane, que é a Márcia Schwarzman, que é uma figurinista e que eu amo de paixão, ela me deu muitos lenços. Ela pintou lenços de seda, foi uma coisa tão linda. Então, eu resolvi fazer do lenço a marca, entendeu? Aí eu tive uma relação com peruca. Foi engraçado, porque eu usei a peruca muito para dar aula, porque eu dava aula na época. Quando eu comecei a dar aula, eu estava, aliás, a PUC Rio me contratou no tratamento. Foi muito curioso. Onde eu estou. Foi uma coisa muito especial naquele momento. E bom ver também, como você disse, que essas relações elas mudaram, né? Mudou a forma de se relacionar com uma pessoa com uma doença, de você poder dar a volta por cima mesmo. E aí, durante quando eu estava dando aula, eu usava a peruca muito para dar aula. Porque eu achava que evitava muito pergunta, a relação com o aluno é uma relação meio de poder, né? Então né, a idade deles eu dou aula para alunos entre 20 e 25 anos, então é uma idade muito complexa. Eu não queria que isso chegasse na frente. Depois, obviamente, eu tirei a peruca, etc. Mas eu usei para ir para dar reunião, porque também o que acontece? Tem um impacto, né? Quando você chega. Sabe, eu não queria muitas vezes que o câncer chegasse primeiro, entendeu? Do que peruca era meio que um personagem que eu fazia naquele momento, mas depois ela foi abandonada e virou e eu virei outro personagem rapidinho também. Eu gostava muito de argola, lenço, batom, sabe? Mas tem essa coisa que exalta esse nosso lado de perua, vamos dizer, né? Você acaba que eu estou com câncer e daí? Eu vou usar o que eu quiser e dane-se, entendeu? Aqui no Hospital da Lagoa tem elas são as sereias da Lagoa, e aí são as voluntárias que elas têm uma penteadeira que fica justamente na sessão de quimioterapia. Então as mulheres saem, as pessoas em geral, funciona como um brechózinho, que fica lá uma penteadeira que você doa, bijuteria, doa o que quiser, e elas vestem, passam batom justamente para melhorar a autoestima, né? Porque as pessoas às vezes saem do tratamento meio baqueadas assim e serve para dar
uma levantada. Assim. A gente tem todo esse estereótipo, né? Eu acho que, na verdade, a mulher que está com câncer mesmo, ela quer ficar viva, sabe? Dane-se a peruca, assim, com todo respeito, sabe? Assim, Claro. na verdade, no fundo, quem tem, eu acho que é mais para atender o. Por incrível que pareça, estou falando desse negócio. Não que não seja importante de jeito nenhum, porque as relações elas se dão dessa maneira. Acho esse projeto incrível. Doei todas as perucas que eu adquiri, porque eu ganhei peruca também. A Rosane mesmo, que escolheu minha peruca, ficou louca, quase enlouqueceu todo mundo. Eu acho que é super importante, sou eu, tá? Assim, eu acho que pelo que eu pude perceber, estar vivo, inteiro e intensamente vivo era muito importante. É claro que a questão da aparência é o que mais pega para a mulher com câncer de mama. E não é só o cabelo, né? Ela vai provavelmente ser mastectomizada, então vai ter que tirar o seio, que é uma coisa extremamente relacionada com a amamentação e com prazer. São duas coisas maravilhosas que uma mulher pode sentir. Prazer e amamentar, quer coisa melhor? Então, eu sei que tem uma ligação direta com isso, né? Então, a gente é afetado muito por essas questões, sabe? Mas eu, na verdade, eu acho que são muitas camadas. São muitas mulheres diferentes, são muitas camadas. Por exemplo, uma das coisas que mais que bate em mim, assim, quando eu volto a falar nesse assunto, é uma coisa que eu tenho discutido, é que as mulheres, por exemplo, nas periferias das grandes cidades, a mulher da classe C, ela é a cabeça da relação, ela é quem sustenta a família. Se você entrar aqui na comunidade da Rocinha e do Vidigal, ou na zona leste de São Paulo, ou onde quer que seja, essa mulher que é a mãe, que é muitas vezes a avó e que sustenta a família. Então, isso para mim é muito agoniante, sabe? Isso é uma equação. Essas 60 mil mulheres que você está falando não chega nem perto dessas mulheres, e são muitas. E uma simples mamografia resolveria. Exatamente. Que aí a gente vai para o SUS que a gente Exatamente. até descobrindo com a pandemia, né, que a gente é feliz e não sabe, mas ainda tem muito a caminhar e muito a melhorar, porque realmente a Marcele vai falar até sobre isso, porque ela pratica muito advocacia, né? E ela diz que é a barraqueira profissional, né? Porque é justamente brigar pelas políticas públicas a favor do câncer, né? E que não É, existe, e não essa mulher. existe. Existem, mas estão embaixo do pano, são Não, e essa mulher ela bloqueadas. não consegue se olhar no espelho, né? Porque ela não tem tempo, ela não olha É, se olhar no espelho. Então, daí a marcar um médico, fazer um exame, fazer uma mamografia, não sei o que, é um tempo, sabe? Então, essa mulher é a mulher que eu sou muito solidária, assim, que eu fico realmente que quando eu volto a falar nesse assunto, sempre, e é muito nessa época, né? Agora fazendo filme, essa mulher ela precisa muito dessa atenção, sabe? Do que realmente é aí que eu vejo. agora, dentro do. Você acha o quê? Quer dizer, o roteiro não está nem começou a ser feito, nem nada, né? Mas vai seguir numa linha mais cômica, assim, né? Já De está uma coisa pronto. mais leve. Ah, já. Já está pronto, temos um primeiro tratamento, já temos escalação e tal. Eu espero que filmar ano que vem. Assim que tivermos uma vacina, a gente vai se preparar para filmar. Agora, ele é sempre, porque eu acho que o humor ele tem um alcance muito grande, né? É claro que é o que a gente chama hoje no cinema da dramédia, né? Que é uma comédia dramática. Assim, eu não estou falando de, né? Não é uma comédia física, não Lógico. né, risada, caída, não é nada disso. É uma comédia, porque a gente quis torná-la mais leve, né? A personagem fica viva, né? Obviamente. Estou aqui. Muitas mulheres ficam, né? Tem um alto índice, se ele for diagnosticado com Exato. tempo Precocemente. É. de sucesso. Então, acredito que, na verdade, eu acho que é aquele tipo de filme que eu tenho até me preocupado muito. Eu gosto, assim, relevante, em que você vai sair do filme com alguma informação,
ou querendo falar com alguma pessoa, ou tratando aquilo de uma outra maneira, né? Porque você imagina, 60 mil mulheres diagnosticadas, que foi o número que você deu agora, e isso sem contar muitos outros. Esse número, eu não sei se ele leva. São números oficiais. Assim como a pandemia, né? Tem um número Mas oficial e tem aquele que você sabe que está se reproduzindo porque não tem não, e a como mulher que tem plano de saúde, ela talvez não entre nesse, entendeu? também. É. Porque é o número oficial do SUS. Então, eu acho que ele é muito subnotificado. Se você começa a falar com alguém numa roda de 5 pessoas, alguém da sua família já teve. É uma Não, loucura. sem dúvida, sem dúvida. Você Entendeu? sempre acha alguém. Você tem uma ideia, não sei se você lembra, mas eu fiz uma exposição chamada Força na Peruca, que foi na Caixa Cultural em 2015 e tudo. Eu fui. Pois é, e aí uma das coisas foi, dos artistas, né, eram 10 artistas plásticos, criar obras em função do tema Força na Peruca. Na semana que eu liguei para convidar o Batman Zavarese, ele descobriu que a mulher dele estava com câncer. Então, aquilo ficou assim, e foi curioso, né, porque eu achei até que ele não ia estar com a cabeça, não sei o que. Ele falou, não, faço questão. Nós falamos bastante na época, assim, foi uma pessoa, a gente conversou bastante e tal. E é assim, você começa a olhar para o lado, é meio que um rastro de filme né, de cowboy, né? Aquele rastro no horizonte. Você sempre vai ter alguém, uma família. E aí depois você começa a falar, e eu tive na minha família casos não de mama, mas de outro tipo de câncer. Então, enfim, comecei a lidar com isso de uma forma mais Mas naturalizada. também tem isso, a gente, aos poucos, também o câncer, você está vendo pessoas que estão... Porque antigamente o câncer era muito assim, câncer, dançou. Agora você está conseguindo mostrar que existem pessoas... Eu tive uma tia que, com a doença da Aline, ela não ia ao ginecologista 10 anos, coisa. E aí descobriu a tempo, enfim, e tá aí, maravilhosa. Né, uma doença que e hoje tem várias e o tratamento para o câncer de mama, volto a dizer, o câncer de mama é um específico, ele é muito ele é exitoso, né? Se ele for feito com a devida antecedência, o índice é muito alto de recuperação. Então a gente pode falar nisso. 95% em torno disso. Né? Tem gente que tem problemas, né? Enfim, é muito triste. Claro, tem histórias tristes, elas existem, mas eu acho que se a gente falar disso, a gente vai chamar atenção para isso de uma forma mais horizontalizada e as pessoas vão se tocar que elas precisam, evidentemente, fazer alguns exames básicos de vez em quando, principalmente nós mulheres, né? Sem dúvida. Agora, dentro desses 2 anos do blog, qual foi o momento mais marcante para você? Teve algum momento assim que marcou, que realmente se destacou nisso? Você tem alguma lembrança? Muitos momentos de troca com mulheres, eu diria, né? Assim, foi quando uma das mulheres quando a filha começou a falar comigo. Foi uma coisa que me marcou demais. Assim, ela começou a conversar comigo porque a mãe dela ria e se divertia e tal. E a mãe dela deu uma despirocada, assim, no bom sentido, meio que acabou o casamento, sabe? E a filha começou a querer, ela perdeu a mãe de vista, sabe? Assim, aquela pessoa, porque tem isso. Muitas vezes, quando você passa, não é só o câncer, né? Quando você passa por alguma doença determinante, você quer mudar aquelas coisas. E essa senhora era uma senhora até já tinha, na época, 55 anos, 56 mais ou menos, e ela descobriu e ela resolveu mudar a vida dela toda. E aí ela perdeu o link com a família. E ela conversava comigo. Entendeu? E eu não sou psicanalista, não sou terapeuta, não sou nada. Então, aquele momento foi um momento de muita emoção, sabe? Que misturou a minha vida com a dela e com as pessoas que estavam ouvindo. Esse foi o momento. Eu tive momentos assim, durante o meu tratamento. O meu pai foi diagnosticado com câncer de mama e faleceu durante o meu tratamento.
E o meu pai era uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida. Era um amigo querido, assim, talvez fosse meu melhor amigo de sempre. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim lidar com, que era um câncer diferente. Meu pai teve câncer de pulmão e quando Entendi. Imagino que. tinha, enfim, já estava, não tinha mais o que fazer e eu tive que viver o meu câncer e o dele. E foi muito doido isso, sabe? Foi bem difícil, mas enfim, segundo ele mesmo falava, cuida do seu câncer que eu cuido do meu, que meu pai era muito. E eu acho que isso também fez com que eu voltasse a falar do assunto, queira falar desse assunto e queira trazer esse assunto com humor, sabe, com o respeito que o assunto merece, com o cuidado que o assunto merece, mas, sobretudo, que a gente ajude a tirar ele do armário, sabe? Porque, na verdade, a gente está tirando não só uma doença do armário, a gente está tirando um comportamento também. E Né? que pode ajudar em todos os sentidos, né? Desde as políticas até a própria autoestima, enfim. Tem alguém perguntando aqui qual vai ser o nome do filme, você já sabe qual vai ser? Câncer com ascendente em peixes. O Idaí ficou marginalizado por esse homem aí, que eu não vou dizer o nome, né? Sim, por favor. A gente não quer usar, por enquanto o nome é Câncer com ascendente em peixe. Que é o meu, que eu sou Câncer com ascendente em peixe, e a Rosane é peixe com ascendente em Câncer. Então, era engraçado. Não foi nem a gente que deu o nome, foi a Suzana Pires, a Suzy. E aí a gente resolveu adotar, e eu acho que é menos agressivo também, né? Porque acaba. E o Idaí acabou virando uma coisa meio. Pejorativa. Várias coisas estão ficando assim ao longo desse governo, mas enfim. Exatamente, pode fazer. Clélia, super obrigada pela sua presença. De nada, meu amor. Foi ótimo. Sucesso para o filme. A Suzy vai ser a protagonista também, né? Vai. Garante boas risadas, né? Porque ela é engraçada, realmente. A gente volta quando estiver pronto. Sim, por favor. Um beijo grande, super obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, querida. Então, já estamos na nossa programação normal. Ô, Jesus, estão me ouvindo, né? Porque está rodando aqui um negócio. Pois é, câncer com ascendentes em peixes no cinema perto de você. Agora vamos falar com a Marcele Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa, que eu já tinha feito uma introduçãozinha e nós fomos pegas aqui pela boicote da internet. Marcele, eu preciso saber se você vai entrar com... Acho que foi fundação que ela entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tentar pela fundação. Enfim, a fundação foi uma das primeiras a trabalhar essa coisa de banco de perucas. E você agora eu estou te vendo. Que bom! Quanto tempo? Vamos ver até quando não vai cair. Não, agora não vai cair porque eu estou vendo você. O negócio de espírito falando não estava dando certo, não. Eu não gosto disso. Enfim, vamos começar no começo. Explicar que a Fundação Laço Rosa tem 11 anos. Você ouviu aí a Clélia contando algumas histórias. Você já deve ter ouvido várias também, né? De trabalhar. E aí eu li uma entrevista sua recente da barraqueira profissional, né? Isso. É uma nova profissão. É uma nova profissão. Família, né? Mas... É uma profissão. Cada um tem sangue aí, uma coisa de família, né? E a gente... E é uma coisa que você está viajando o mundo fazendo barraco, né? Porque para fazer barraco, então, vamos fazer logo internacional, né? É o melhor, né? Agora começa do começo. Vamos começar fazendo um breve resumo aí da fundação. Isso aí é com você, eu sou o gato? Ah, meu Deus, ela sumiu de novo. Essa pessoa não dá, assim. Tá bom, não é possível. Não é possível. O negócio é contigo, Marcelo. Suzy, querida, quanto tempo? Não é a Suzy Pires, tá, gente? É uma outra Suzy.
Tá vendo como o problema não era só meu? Eu estava falando. Enfim, vou de novo falar os dados da Fundação Rosa, Laço Rosa. Ela não está indo, Fundação Laço Rosa. Bom, ao longo de 11 anos, a Fundação Laço Rosa impactou mais de 1,5 milhão de pessoas indiretamente, sendo 50 mil foram impactados diretamente. Ao todo, foram mais de 8 mil perucas doadas em todo o Brasil. E 2 mil pessoas foram beneficiadas com o programa de cultura. Você está aí? Eu não estou te ouvindo. Cadê você? Não está conseguindo participar. Eu vou tentar com o Marcelo. Peraí. Não, você não entrou com o Marcelo. Tenta aqui. O problema agora não sou eu, tá? A Fundação tem também, dentro do programa de voluntariado, ela trabalha também a questão da cultura. Ah, graças a Deus. Vamos nós. Não, na verdade, eu tropecei aqui no fim e aí isso desligou o que estava ligado. Então foi eu que derrubei a live. Isso é problema de família, realmente. É um problema. Mas vamos lá, continuando. Vamos falar da Fundação antes que alguma coisa. Então vamos falar da Fundação antes que corte, antes que caia, antes que falte luz. Bom, a Fundação existe desde 2011 e foi criada a partir de uma história pessoal. E a partir dessa história pessoal, a gente decidiu que era hora de devolver para o mundo aí todo o aprendizado que toda a família, né, conseguiu construir aí, tanto com a doença da Aline quanto com a doença da Andréia. E 9 anos depois estamos nós aqui, né, fazendo barracos profissionais e internacionais e falando sobre ativismo social, empreendedorismo social e sobre câncer de mama, obviamente, né? E com esse ano, né, eu até tinha falado na outra introdução, que é uma tradição da Fundação iluminar o Cristo de Rosa, porque às vezes as pessoas não sabem. Elas acham que o Cristo de Rosa porque é o outubro rosa. Não, isso é uma ação que é capitaneada pela Fundação Laço Rosa. Né? Sim, e aí, isso é uma ação, é quase que um ato político, né? Exatamente. Que a Fundação já iluminou vários lugares no Rio de Janeiro. Né? O MAC, tem em Niterói, então, o MAC, Assembleia, o que mais que a gente iluminou? A Igreja da Penha, que foi muito bonito, enfim. Mas que hoje se concentra no Cristo. É porque o Cristo tem essa presença internacional, né? Então, quando a gente faz uma iluminação rosa do Cristo Redentor, na verdade, o que a gente está comunicando é que a nossa saúde pública continua caótica, né? A gente não está fazendo uma iluminação cor-de-rosa no Cristo Redentor para dizer que a nossa saúde está bem. É pelo contrário, é para dizer que a gente ainda não está bem e que a gente precisa cuidar dessa saúde, né? Tirar essa saúde da UTI, digamos assim, né? Então, é o momento onde a gente, de fato, reforça a nossa fé, independente de religião, né? Mas é uma ação muito poderosa, né? Porque é ali que a gente reafirma tudo que a gente tem como propósito, né? De existência enquanto instituição, né? Então, é uma cerimônia muito emblemática por isso, porque é ali que a gente, de fato, entende toda essa potência, né? E reforça aí o que a gente faz o ano inteiro, né? Mas tem esse viés de dizer que não tá, a saúde não tá boa. Não, e tem uma coisa que para os voluntários, para as pessoas que já tiveram câncer, né? É um momento que eu estava contando antes, justamente de um afago, né? Que é a abertura social do Laço Rosa, do Rosa, sem dúvida. Os eventos, que esse ano ainda não bastasse a pandemia, ainda teve essa marcha, né? E aí foi feito de uma maneira, eu acho que essa campanha do A Salva chegou com muito cuidado, né? A gente até vai botar o vídeo da campanha no nosso canal do YouTube, para que as pessoas também vejam, mas que foi muito oportuno, porque você doar salva, qualquer doação de tempo, de carinho, né? É porque, na verdade, não é quem recebe a doação que se beneficia, né? Quem está doando, né? Quem faz a doação é que está se beneficiando, né? Porque, na maioria das vezes, a gente mais aprende do que ensina, né? Então, é um doar-salva de vários sentidos, né? É um doar-salva porque o terceiro setor, com toda a pandemia, ele vive um colapso. Então, a gente sabe
que muitas organizações não vão sobreviver financeiramente, né? E é um salvamento porque é isso, é um resgate da sociedade. É esse salvamento, não é para quem está precisando, não, é para quem está doando, né? Porque muitas vezes as pessoas se colocam numa posição de que você doa porque você é melhor do que quem está precisando, mas a conversa é o contrário, né? Quem está precisando muitas vezes é que te ajuda, né? É que está ali recebendo aquela doação e te dando a oportunidade ali de se sentir melhor, né? É bem por aí. Sem dúvida. Agora, fala um pouco da campanha do Ar Salva. Então, essa campanha foi criada por conta desse movimento aí da pandemia, né? A gente tem um número muito expressivo de 6,4 bilhões de reais doados durante a pandemia. A grande maioria dessas doações veio da sociedade civil, então a gente está falando não só de grandes fortunas que doaram, mas a gente está falando de cidadãos que se mobilizaram e que foram lá e que doaram porque entenderam que se não doassem ia ter gente passando fome, né? E ninguém merece passar fome no mundo, muito menos no nosso país. Então, a gente viu um movimento muito da assistência, né? Da doação de equipamentos e da doação de cesta básica. Mas as organizações do terceiro setor, se não tiver dinheiro, elas vão colapsar. E aí, o que adianta você ter 6,4 bilhões de reais doados se não tiver a organização do terceiro setor que vai subir a favela para entregar a cesta básica? Porque quem está doando não vai subir. Muitas vezes tem nem essa ponte, né? Então, quando a gente percebeu que isso era um movimento que já estava se manifestando e que ia colapsar, nós criamos esse movimento do Ar Salva, que é justamente para pedir que as pessoas não parem de doar. Não parem de doar seu tempo, suas habilidades, dinheiro, enfim, o que for possível, óbvio. Quem puder, faça a sua doação, né? Não, e o bacana é que você tem desde o básico, que é R$10 que ajuda no kit peruca, né? Até nem o céu é o limite. Exatamente. A Betina vai botar, inclusive, o link da campanha aí para quem já quiser participar, já começar. Tem, inclusive, uma coisa com o AME, né? Que o cashback pode ser Isso, doado, pode doar com o AME digital, que as pessoas têm o cashback, que você doa com o seu cashback. Você pode doar com boleto, você pode doar com cartão de crédito. O importante é participar desse movimento, né? Porque existe uma cultura no Brasil em que as pessoas não doam dinheiro, né? Por inúmeros motivos. Mas essa cultura precisa ser transformada, né? E acho que essa pandemia trouxe esse exemplo, né? Trouxe essa força aí da solidariedade da sociedade civil e que faz com que nós sejamos um povo que vai lá e arregaça a manga quando o Estado não chega, né? Então, é um movimento, né? Isso é um movimento. E é um movimento para mexer nessa cultura de doação mesmo. Aqui mesmo no Jardim Botânico, a gente teve uma campanha para o pessoal da comunidade do Horto, que foi a da Quentinha. Então, era uma ação triangular. Ela favorecia o comércio local, que era o Bar Joia, que também estava parado, precisando se movimentar. A comunidade do Horto, porque tem muitos idosos que não tinham como fazer sua comida, ou não sabiam cozinhar, e, indiretamente, cada quentinha comprada, a moradora de rua oficial aqui no bairro, a Luzinete, nossa querida moradora de rua, ela ganhava uma quentinha, entendeu? Então, a Luzinete ficou quase 6 meses tendo um alimento tendo uma quentinha lá no shopping. A gente não vai discutir. E eram R$15, era uma coisa assim que... A gente não vai discutir que é inaceitável vivermos num país onde as pessoas ainda passam fome. Essa não é a questão. Isso é inaceitável. Isso não deveria acontecer em lugar nenhum do mundo, muito menos em um país continental como o Brasil, com tantas riquezas. Mas não é só isso, né? Existem outras necessidades também. Porque a gente parte do princípio que isso é o básico. Comida na mesa é o básico para todo mundo. Não pode faltar, né? Mas muitas vezes, para a comida chegar na mesa, as organizações precisam se sustentar. Porque você não paga o aluguel de espaço com cesta básica, você não paga funcionário com cesta básica, você não paga mão de obra com cesta básica, né? Você não paga uma série de coisas com cesta básica, né? Então, isso é um debate que a gente precisa, como sociedade, também é uma reflexão que a gente também precisa fazer, né? Porque doar comida é lindo, é necessário, é fundamental. Legal. Mas e aí?
E as organizações, como a Ação da Cidadania, como é que vai sobreviver se não tiver dinheiro em caixa ali para rodar o negócio quando a pandemia passar, né? Então, é essa chamada de atenção que a gente quer realmente provocar. É uma provocação, né? Não, e até porque durante a pandemia a questão do banco de perucas está parado, né? Eu tenho até aqui a Mona Lisa Grice, que está falando, boa noite, recebi um kit muito fofo da Fundação Laço Rosa, coisa linda. A Fundação não está recebendo nada. Como é que está esse esquema do banco de cabelo, você diz? É. Não, a doação de cabelo está parada por uma questão sanitária, né? Então, como instituição. Mas nem pelo correio não está vindo, porque parece que tinham salões que estavam. Então, a atividade da Fundação Laço Rosa, ela está parada porque, por questões de saúde pública, nós não podemos abrir. Então, todos os funcionários, não são voluntários, são funcionários, eles estão trabalhando em sistema Office Home. E o banco de perucas, por conta dessa nova reformulação, ele está pausado. A gente não consegue fazer essa roda girar. As doações, elas estão chegando? Sim. Quem quiser doar cabelo pelo correio pode doar. Elas estão chegando, porém, existe um fluxo de retorno que ele está pausado. Então, as pessoas podem doar, mas vai demorar um tempo até a gente dar o retorno que essa doação chegou. A gente tem alguns postos de coleta que também já retornaram, como a Rede Werner, no Rio de Janeiro. E a partir da semana que vem, a gente vai ter uma ação muito incrível, onde vai ser possível você agendar a retirada da sua doação de cabelo. Mas isso eu só vou poder falar amanhã na nossa live especial da TV Outubro Rosa. Ah, pois é, fala um pouco aí. O que é a TV Outubro Rosa? Então, a TV Outubro Rosa é uma programação, TV Outubro Rosa é uma programação de 10 às 18, que vai ao ar amanhã, no YouTube e no Facebook da Fundação Laço Rosa, e que tem inúmeros assuntos para a gente falar, digamos assim, né? E vai ser um debate? Vai ser... Não, sim, nós vamos ter alguns convidados e a gente vai trazer alguns assuntos que são de interesse do paciente, do familiar, né? Então tem esse viés. Olha, doutor Paulo César Rocha, meu mastologista do coração aí na live. Oi, doutor Paulo César, não briga comigo não, hein? Ele puxa minha orelha. Mas tá mais que bem puxado, porque eu sei que a feira não é fácil. Querido. Então amanhã a gente tem essa programação que vai ao ar de 10 às 18. Então é um dia inteiro aí de programação, de conteúdo muito interessante, todos convidados. Quem ainda não fez a inscrição, vai lá no perfil da Fundação, faz a sua inscrição no link que está na nossa bio e vai ser bem bacana ter todo mundo lá participando. E tem uma outra novidade que é o selo rosa. As empresas parceiras do Outubro Rosa agora vão ganhar o selo rosa. Isso. A gente tem alguns selos que são distribuídos durante o ano, né? Esse ano bem menos do que a gente gostaria, mas é importante também ressaltar assim, que a maior parte das empresas que já patrocinam ou que já fazem algum tipo de investimento social com a Fundação, essas empresas se mantiveram, mesmo independente da crise, né? Que afetou a todos os setores, né? Isso é muito bacana porque quando uma empresa ela entende que o que ela faz como bônus social é um investimento, né, isso muda toda a cadeia do consumo, né? Então, o público já sabe, já entende que quando a Fundação Laço Rosa chancela, é porque, de fato, aquela empresa ou aquela marca ela está devolvendo para a sociedade alguma coisa boa. Não é simplesmente uma ação de marketing oportunista, digamos assim. Né? Como tem vários que a gente vê agora em outubro, diversas empresas aí querendo se aproximar de organizações em troca de qualquer centavo. Não é dessa forma que a Laço Rosa trabalha. Quem trabalha dessa forma, ok, mas não é dessa forma que a Laço Rosa trabalha. A gente trabalha com muita consciência, né? com muita troca, né? de confiança entre as empresas que nos patrocinam, entre os investidores, né? Então, uma empresa para ganhar esse selo não é só um cheque que ela tem que assinar. Ela precisa fazer o dever de casa, ela precisa ter o comprometimento de ter algum tipo de ação proativa com os seus funcionários, com os seus consumidores. Né? Até para chamar, para formar uma cadeia, né? Não é para ser consciente, não é uma ação de marketing. Ela é uma ação de marketing também, mas ela é uma ação que comunica, mas ela tem que ter o dever de casa, né? Não pode simplesmente fazer o cheque
e tá tudo bem, porque não, pra gente não é assim que funciona. Entendi. E o que mais temos aí para o Outubro Rosa programado? Então, teremos uma sequência de lives na próxima semana com debates bem interessantes que vão desde câncer de mama e mulheres negras, passando por câncer de mama e comunidade LGBTQ+. E é uma programação que está trazendo um debate que ninguém fala, né? Então, a gente vai falar com pessoas que normalmente essas pessoas não são olhadas, né? Não são enxergadas. Quando a gente fala de Outubro Rosa, existe um discurso muito de detecção precoce do câncer primário, de quem se salva, como se paciente metastático que não tem mais cura perdesse, né? Como se fosse um jogo de quem ganha e quem perde. E não é por aí. Né? Então, a gente tem sim, tem que falar de paciente com câncer de mama metastático, vivendo com qualidade de vida. A gente tem que falar da população negra, que tem menos investimentos em pesquisas e que chega mais tarde no sistema. A gente tem que falar sobre a população LGBTQ+, que muitas vezes não consegue ter um atendimento adequado porque o médico não sabe como lidar com essas pessoas, né? Então, a gente tem que falar das minorias. A gente tem que falar das minorias, né? Porque quando a gente diz que é uma saúde universal, ela precisa envolver todos, né? E todos sem exceção, né? Não dá para a gente dizer que a nossa Constituição prega a saúde universal e esse universal ser uma pequena parte. Ser uma igreja. Pode ser. Não pode. Pode até, tem até quem diga que é, mas a gente não aceita que seja assim. Então, a gente precisa sim falar dessas outras minorias que também precisam ser representadas em outubro, né? Porque a gente vê muito esse discurso. Quando chega outubro, a gente ouve muito falar: o autoexame, a prevenção. Gente, não tem prevenção. Tira essa palavra do vocabulário, que não existe. Existe detecção precoce, existem comportamentos que você pode ajudar a não desenvolver o câncer, né? E aí a gente está falando de alimentação, atividade física, mas não tem como a gente colocar essa palavra grande, né? E fazer com que as pessoas que desenvolvem a doença se sintam mais culpadas do que elas já são, né? Então, não se trata de uma escolha, não se trata de algo que você poderia ter prevenido. Né? Agora, dentro da advocacia, qual é a grande batalha da Fundação? Então, existem algumas leis que já estão tramitando, né? A gente tem um trabalho em rede, isso não é um trabalho só da Fundação Laço Rosa, então a gente tem agora aí a lei dos 30 dias que precisa ser fiscalizada, que ela já está aprovada, mas ela precisa ser fiscalizada, né? A gente tem a lei da quimioterapia oral que precisa ser pautada pelo Rodrigo Maia, já foi aprovado no Senado com unanimidade, mas agora precisa ser pautada na Câmara. E a gente tem algumas outras leis que beneficiam o paciente com câncer. 1 ano de estabilidade para o paciente oncológico, né? E isso está parado numa comissão. Então, tem algumas ações que a Fundação Laço Rosa ela se engaja, seja via a Federação de Instituições Filantrópicas de Saúde da Mama, seja de forma protagonista, seja com outras instituições. Então, tem sempre algo a se falar com todos os parlamentares, em todas as esferas, municipal, estadual ou federal. Mas é muito bom, né, como eu estava falando com a Clélia, até, né, de que realmente o assunto saiu do armário e cada vez mais está ganhando as ruas, as plenárias e tudo mais. Existe essa rede que também é feita pelos voluntários, né, que a Fundação também tem desde o começo, né? A gente tem vários voluntários do coração ali. Sim, sem dúvida. Que trabalham junto, né? Porque também é um trabalho de formiga ali, né? É um trabalho de gente que sofre na pele isso. E sem voluntariado, nenhuma instituição é legítima, né? Porque uma instituição que não tem voluntário, ela fala sozinha, né? Então, tem sim todo esse trabalho aí de voluntariado que faz a nossa voz ficar mais forte, né? E que muitas vezes são voluntários que já viveram a doença, né? A gente tem uma perspectiva de quem acompanhou o paciente, mas só o paciente sabe o que ele viveu na pele, né?
Então, o voluntariado é fundamental para dar essa visão, né? Para trazer esses inputs aí em todas as fases, do planejamento à execução, né? E quem está aqui ouvindo a nossa live, se interessar em trabalhar como voluntário, como é que é? Qual é o canal? Existe uma ficha? É só acessar o site da Fundação, /voluntariado, e lá você preenche o seu cadastro. E na medida que a gente entende que aquelas habilidades que você colocou, elas são compatíveis com as necessidades do momento, a gente faz um processo seletivo. Também não é uma coisa de que, eu quero voluntariar, não, tem todo um aparato, as pessoas precisam realmente ter comprometimento. Hoje eu vou ser voluntária, né? Não, tem compromisso. Tem comprometimento, tem treinamento, tem alguns pré-requisitos aí para uma pessoa poder voluntariar junto com a gente, né? Entendi. Então tá. Então foi muito bom falar. Você tem mais alguma coisa assim que você acha importante? Não, só pedir para que quem puder acessa lá bit.ly/doar-salva, faz a sua doação, vai se sentir bem, espalha, passa o aviãozinho aí dessa live para quem puder, e é isso. Estamos em quarentena sem nos ver, mas... estamos atuando. Estamos atuando, sem dúvida. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí a quem assistiu, muito obrigada à audiência. Vamos que vamos. Vamos. Obrigada, Marcele. Beijo, prima. Um beijo, tchau. Querida. Tchau. Ai, peraí, só eu que tenho que te tirar, peraí. Então, pessoal, com essa live ficamos sabendo um pouco mais do Outubro Rosa, das ações da Fundação Laço Rosa. Eu sou suspeita para falar porque eu faço parte da Fundação, mas a Fundação tem uma história incrível. A Marcele é uma pessoa incrível, porque ela perdeu 2 irmãs e transformou aquele limão azedo numa grande limonada que vem dando frutos aí para vários pacientes oncológicos, distribuindo perucas e transformando a realidade dos pacientes e do câncer de mama no Brasil, do câncer em geral, porque a Fundação ela não trabalha focada apenas no câncer de mama. Tanto que as pessoas que têm outro tipo de doenças capilares também podem solicitar uma peruca dentro da Fundação, tem uma lista, é um trabalho sério, um trabalho que está rendendo frutos e que está ganhando visibilidade, inclusive internacional. Eu, no começo da live, brinquei que a Marcela é uma barraqueira profissional de primeira, porque o advocacy que se fala, que são essas luta pelas suas políticas públicas, são trabalhadas aqui, são divulgadas lá fora também, é uma troca enorme e é um trabalho muito bacana. E assim como a Marcele, a Clélia Bessa também fez bonito, transformando o blog dela, que vai virar um filme, que vai levar essa informação para várias pessoas de uma forma mais diluída, mostrando a necessidade de você se cuidar. Basicamente, é isso. Então, viva o Outubro Rosa. A gente tem uma matéria no nosso site jbfolhas.com.br sobre a Fundação, na coluna Cidadania. A Clélia Bessa também é a nossa entrevistada na coluna Caras do JB e fala também de várias coisas além desses projetos relacionados ao blog Estou com Câncer e daí. E tem muita novidade. Amanhã o nosso site está sendo atualizado. Você dá uma olhada lá, curte, se inscreva no nosso canal do YouTube e quinta-feira que vem a gente está de volta. Bom final de semana. Até lá.